Um navio pode ser imenso e projetado com primor, mas sem uma âncora firme ou presente, ele fica à mercê das marés, podendo ser arremessado contra rochedos traiçoeiros. Não importa quão potente seja o motor, nem quão seguro esteja o comandante. Sem um ponto de fixação seguro, a viagem corre perigo. Muitas vidas atualmente estão como esse barco à deriva, tomando decisões sem se ancorarem na orientação divina, colidindo com tempestades que poderiam ter sido evitadas. Há perigo em avançar sem consultar aquele que tudo enxerga e tudo sabe. Buscar a orientação de Deus antes de agir não é apenas prudente, é a única maneira de caminhar em paz duradoura, proteção absoluta e propósito definido. O mundo incentiva a pressa e a autossuficiência, mas o céu chama ao recolhimento e à quietude antes de qualquer movimento. Indagar a Deus antes de agir é declarar: Senhor, não darei um passo sequer sem tua luz. É reconhecer que, ainda que eu tenha planos, preciso da tua permissão, da tua direção e da tua tranquilidade. Com muita frequência, sofremos não, porque fomos derrotados pelo adversário, mas porque seguimos adiante sem buscar o conselho de Deus. Há clareza, cobertura espiritual e confiança quando consultamos o Senhor primeiro. De acordo com Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Hoje, desejo falar para aqueles que estão em encruzilhadas, para os que estão exaustos de repetir erros, para os que clamam silenciosamente por direção celestial. Também vou orar uma poderosa oração junto com você no nome poderoso de Jesus. Assista até o final e abra seu coração para receber as bênçãos dessa oração. Vamos agora mergulhar na primeira revelação, meus amigos. Porque ao começarmos a compreender plenamente o valor de consultar Deus antes de agirmos, isso começa com o reconhecimento de quem Ele é em nossas vidas. Ele não é uma voz distante, invocada apenas em momentos críticos. Ele é o Criador e Consumador da nossa fé, aquele que conheceu nossos dias antes mesmo de existirem. Ele é o princípio e o fim, e nenhum detalhe é pequeno demais para sua orientação. Portanto, ao falarmos sobre buscá-lo antes de agirmos, não estamos tratando de mera formalidade religiosa, mas de uma conexão vital com a fonte de sabedoria e verdade. É essencial entender o peso das decisões tomadas sem o conselho de Deus. Cada escolha carrega consequências. Algumas podem parecer triviais à primeira vista, como uma simples conversa ou um gesto impulsivo, mas, sem o conselho divino, até a menor decisão pode abrir portas que nunca deveriam ter sido tocadas. E, quando essas portas são abertas sem sua bênção, elas frequentemente vêm acompanhadas de fardos que não deveríamos carregar. Há pessoas hoje ainda lutando sob o peso de escolhas feitas sem oração, sem pausa e sem Deus. E o ônus não é apenas externo, ele devora a paz, perturba o descanso e interrompe a alegria. Porque a alma humana não foi feita para liderar a si mesma. Fomos criados para seguir aquele que nos conduz às águas tranquilas e restaura a alma. No livro de Josué, houve um momento em que líderes fizeram um tratado sem primeiro buscar o conselho do Senhor. Os gibeonitas os enganaram usando roupas velhas e pão mofado, fingindo ser de uma terra distante. Os líderes viram com seus olhos e julgaram com base no que achavam ser certo. Mas Josué 9:14 nos lembra: Então, os homens de Israel aceitaram algumas de suas provisões, mas não consultaram o Senhor. Essas palavras ecoam como um aviso para todo crente hoje. Até boas intenções podem levar a decisões erradas quando nos apoiamos em nosso entendimento. Eles não eram homens maus. Eram líderes confiáveis, mas se apoiaram na visão em vez do Espírito. E o resultado foi um pacto que não pôde ser desfeito, um acordo feito na ausência da voz de Deus. Meus queridos amigos, com que frequência tomamos decisões emocionais? Com que frequência agimos com base em urgência, aparência ou lógica? Sozinha. Os gibeonitas tinham um plano, mas os israelitas tinham acesso a Deus. No entanto, naquele momento, eles escolheram raciocinar em vez de pedir. Examinaram pão em vez de consultar o pão da vida. E não é isso que frequentemente fazemos?
Olhamos para as circunstâncias, em vez de olhar para aquele que controla as circunstâncias. A carne é rápida para concluir, mas o Espírito sempre busca, e a vida guiada pelo Espírito nunca será envergonhada. Há muitas vozes neste mundo, meus amigos. Algumas parecem sábias, outras urgentes, mas nenhuma voz deve ser mais alta do que a voz de Deus na sua vida. Quando você se move sem perguntar a Ele, você corre o risco de sair do alinhamento, fora do tempo e fora da cobertura. É por isso que ataques espirituais frequentemente seguem a desobediência. Não porque Deus te pune, mas porque você caminhou além do seu escudo. Fora da direção de Deus, nos tornamos expostos a planos que nunca foram destinados para nós. Havia um jovem rei chamado Roboão que teve a chance de unir um reino. O povo veio até ele pedindo alívio dos fardos impostos por seu pai, Salomão. Ele tinha anciãos que o aconselharam a ouvir e ser gentil. Mas em vez de buscar a Deus, Roboão escolheu seguir o conselho de jovens com quem cresceu. Como resultado, ele perdeu 10 das 12 tribos. Reis 12:13 diz: Então o rei respondeu ao povo rispidamente e rejeitou o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Isso não foi apenas um fracasso político, foi um erro espiritual. Ele tinha acesso à sabedoria, mas escolheu o orgulho. Ele teve tempo para perguntar a Deus, mas escolheu o ego. E o dano não foi apenas dele, afetou toda uma nação. Decisões tomadas com orgulho, medo ou suposição deixam marcas duradouras. O orgulho convence uma pessoa de que ela já sabe o suficiente, mas o fruto desse pensamento é frequentemente arrependimento, confiança quebrada e oportunidades divinas perdidas. Enquanto o ego sempre se veste de confiança, ele não pode cobrir a ausência de sabedoria. Onde a oração está silenciosa, o erro é alto. Um dos lugares mais perigosos para se estar é em uma posição de influência sem o hábito de buscar a Deus. A pressão de decidir rapidamente pode nos cegar do poder de decidir com oração. Deus não está apressado. Ele nunca está sob pressão para agir rapidamente. Ele se move com perfeita sincronia, guiado por uma sabedoria que vê o fim desde o princípio. E quando submetemos nossas escolhas a Ele, Ele endireitará nossos caminhos. A questão não é apenas o que eu quero fazer. A maior pergunta é: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Quando tomamos decisões com essa oração em nossos corações, trocamos ansiedade por clareza, confusão por direção e escolhemos paz em vez de pressão. Mesmo que a resposta seja espere, podemos confiar que esperar em Deus é melhor do que caminhar sem Ele. Sempre há um custo para agir sem conselho, e esse custo é frequentemente maior do que imaginávamos. Mas a misericórdia de Deus é esta: se nos humilharmos, voltarmos e perguntarmos, Ele responderá. Ele redimirá o que foi quebrado e transformará até nossos tropeços em um testemunho de sua graça. Quão melhor seria perguntar antes de mover-se, em vez de arrepender-se depois de cair? Perguntar a Deus não é fraqueza, é sabedoria. E aqueles que são sábios sempre perguntam antes de agir, porque sabem que nem toda oportunidade é de Deus, e nem toda porta aberta leva à bênção. Devemos chegar a uma verdade sagrada que muitos negligenciam. Não basta apenas perguntar a Deus antes de agir. Devemos também entender como Ele responde, porque muitas pessoas oram, mas ficam confusas, desanimadas ou até amargas quando não recebem a resposta que esperavam. Mas Deus sempre responde. Ele pode não responder da maneira como esperávamos, mas Ele nunca deixará uma oração sincera sem resposta. Quando realmente entendemos as formas pelas quais Deus responde, caminhamos com mais paz e menos pânico. Criamos espaço para a confiança, em vez de assumir que o silêncio significa rejeição. E começamos a ver que as respostas de Deus não são aleatórias. Elas são ricas em significado, tempo e amor. Às vezes, Ele diz sim, às vezes diz não, e às vezes diz ainda não. Há momentos em que o sim de Deus vem com alegria e portas abertas, mas há também momentos em que o não de Deus é a maior misericórdia que jamais receberemos. Porque se formos honestos, nem tudo o que queremos é bom para nós. E nem toda porta em que batemos foi feita para se abrir.
Isaías 55:8 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Esse versículo sozinho é suficiente para realinhar nossas expectativas. Deus vê o que não podemos ver, Ele sabe o que não sabemos, e porque seus pensamentos são mais altos, suas respostas podem não sempre parecer familiares, mas sempre são cheias de propósito. Às vezes a resposta que recebemos é o silêncio, e o silêncio pode parecer pesado, pode nos fazer questionar se Deus está ouvindo. Mas o silêncio geralmente não é Deus nos ignorando, é Deus nos convidando a confiar. Há estações em que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o resultado enquanto permanecemos quietos na fé. Durante esses momentos, nossa fé é esticada e nossas raízes vão mais fundo. O silêncio nos ensina a ancorar nossa confiança no caráter de Deus, não apenas em sua voz, e nos ensina paciência, porque a fé não é provada quando ouvimos, mas quando esperamos. O silêncio de Deus não é sua ausência, é frequentemente sua estratégia para construir algo mais forte dentro de nós. Há também momentos em que Deus responde através da paz. Talvez você não ouça uma voz alta ou veja um sinal claro, mas algo se aquieta em seu coração. Não há pânico, não há confusão. Há uma calma confiança que diz: este é o passo certo. Essa paz não é apenas uma emoção, é uma das principais maneiras que Deus fala. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não pode ser imitada por sentimentos ou manipulada por pessoas. Ela vem quando você está alinhado com a vontade de Deus e se torna uma confirmação de que seus passos estão ordenados por Ele. Deus também responde através de portas fechadas. Quando uma oportunidade desaparece, um relacionamento termina ou um plano falha, pode não ser sempre o inimigo trabalhando. Pode ser Deus te protegendo. Frequentemente vemos uma porta fechada como rejeição, mas Deus a vê como redirecionamento. Ele fecha portas que nenhum homem pode abrir porque sabe o que espera do outro lado. E, às vezes, o que pensamos ter perdido nunca foi destinado a fazer parte do nosso futuro. Apocalipse 3:7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então, se for ele quem está fechando a porta, nenhum esforço a abrirá. Em vez de forçar algo, devemos dizer: Senhor, confio que sabes o que é melhor. Há também momentos em que Deus responde através de pessoas. Uma mensagem, uma conversa ou uma palavra de sabedoria de alguém que passa tempo em oração pode ser o vaso escolhido por Deus para responder ao seu clamor. Devemos ser discernidores porque nem toda voz é dele. Mas quando uma palavra confirma o que Deus já colocou no seu espírito, é frequentemente sua maneira de dizer: estou contigo. Deus usa conselhos sábios, mentores e vozes espirituais para trazer direção. Ele nunca nos criou para caminhar nesta jornada sozinhos. E quando somos humildes o suficiente para ouvir, Ele usa outros para nos ajudar a ver claramente. Outra forma poderosa que Deus responde é através de sua palavra. Às vezes, você abre a Bíblia e um versículo parece saltar da página. Ele fala diretamente à sua situação, confirmando sobre o que você estava orando. Isso não é coincidência, é comunicação divina. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que, quando você não sabe para onde ir, sua palavra dá clareza. Ela não está desatualizada ou silenciosa, está viva. E se você ler com um coração aberto, ouvirá o que Deus quer que você saiba. Entender como Deus responde também nos protege do desânimo. Muitos crentes desistem porque não reconheceram a resposta. Esperavam uma voz, mas receberam paz. Queriam que uma porta se abrisse, mas obtiveram uma lição de confiança. Mas, uma vez que você entende as muitas maneiras que Deus fala, começa a encontrá-lo em todos os lugares,
Você não espera mais por sinais no céu. Aprende a vê-lo no silêncio, nas escrituras, nas portas fechadas e na calma confiança da paz. Portanto, meus amigos, não apenas pergunte. Esteja pronto para ouvir. Esteja disposto a reconhecer sua voz, mesmo quando não soar como você imaginava, porque Deus sempre responde, não no nosso cronograma nem sempre na nossa linguagem, mas sempre com amor. E se você mantiver seu coração aberto, ouvirá claramente, não apenas com seus ouvidos, mas com seu espírito, e isso lhe dará a confiança para avançar na sua vontade. Vamos agora refletir sobre a bênção que vem quando obedecemos à sua resposta, porque é uma coisa perguntar, outra entender, mas é algo completamente diferente seguir o que ele diz, mesmo quando isso nos estica, nos testa ou nos leva por caminhos desconhecidos. Meus amigos, há grande poder na obediência. A obediência não é apenas uma ação, é uma atitude do coração. Ela diz ao Senhor, eu confio em Ti mais do que confio em mim mesmo. Ela diz, mesmo que eu não entenda, ainda assim seguirei. E esse tipo de entrega desbloqueia bênçãos que nunca podem ser conquistadas apenas pelo esforço humano. Às vezes, ele nos leva a lugares que parecem opostos ao que esperamos. Às vezes, sua direção é tranquila, sutil e requer toda a nossa atenção. Mas, sempre que escolhemos obedecer ao que ele revela, estamos escolhendo o seu melhor sobre nosso entendimento limitado. E essa única decisão, obediência, pode transformar não apenas nossas vidas, mas o legado que deixamos para trás. Há uma recompensa para aqueles que ouvem e obedecem. Deuteronômio 28:2 diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, porque obedeces à voz do Senhor teu Deus. Essa não é uma declaração casual, é uma promessa divina. A obediência não apenas convida bênçãos, ela faz com que as bênçãos te persigam. Há momentos em que as instruções de Deus desafiam nosso conforto. Podem exigir que perdoemos alguém que nos feriu, que soltemos um plano em que trabalhamos duro, ou que esperemos quando tudo dentro de nós quer avançar. Mas a obediência não é sobre conveniência, é sobre confiança. As instruções de Deus são frequentemente projetadas para crescer nossa fé antes de liberar o cumprimento. E quando seguimos, mesmo quando é difícil, caminhamos sob a cobertura de sua presença. Essa cobertura é melhor do que controle, e essa paz é melhor do que uma solução rápida. E o fruto da obediência sempre aparece no tempo certo. Havia um homem chamado Ananias, não aquele cujo nome estava ligado à decepção, mas aquele chamado por Deus para fazer algo desconfortável. Deus lhe disse para ir e impor as mãos sobre alguém que ele temia, um homem conhecido por perseguir crentes. Ananias tinha perguntas, tinha preocupações, mas no final ele obedeceu. E através dessa obediência, uma transformação ocorreu que mudaria incontáveis vidas. Atos 9:17 diz, e Ananias foi e entrou na casa, e pondo as mãos sobre ele disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Ele obedeceu mesmo quando parecia arriscado, e aquele momento foi um ponto de virada, não apenas para Saulo, mas para a igreja. O nome de Saulo foi mais tarde mudado para Paulo, e ele se tornou uma das vozes mais poderosas na propagação da mensagem de Jesus Cristo. Essa transformação começou com um ato de obediência de um homem que estava disposto a seguir a voz de Deus. Meus queridos amigos, você não sabe o que sua obediência pode desbloquear. Você não sabe quem pode ser curado, restaurado ou redirecionado porque você ouviu a Deus. Cada passo que você dá na obediência é uma semente plantada no solo da fé. Pode não florescer imediatamente, mas crescerá. E no tempo certo, produzirá uma colheita que glorificará a Deus e abençoará sua vida. Mesmo quando ninguém mais vê, o céu honra. A obediência em segredo traz recompensa abertamente, e essa recompensa nem sempre é material. Frequentemente é alegria, favor, clareza e proteção divina. Às vezes Deus te dirá para se afastar de algo que parece bom.
Pode ser um emprego, um relacionamento, um negócio ou uma oportunidade que parece perfeita no papel. Mas, quando você pergunta a ele e ele diz não, confie que ele vê algo à frente que você não vê. Obedecer a esse não é tão poderoso quanto seguir um sim, porque cada não de Deus é um sim para algo maior. Você pode não sentir isso no momento, mas mais tarde olhará para trás e agradecerá por ele te guiar para longe disso. Salmo 32:8 diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiarei os meus olhos sobre ti. Isso significa que Deus não apenas fala, ele vigia sobre o caminho que ele te mostra. E quando você obedece, ele pessoalmente observa e lidera cada passo. Há momentos em que obedecer a Deus nos separa da multidão. Pode nos fazer parecer diferentes, soar diferentes ou até caminhar sozinhos por uma temporada. Mas ser diferente com Deus é sempre melhor. Meus amigos, quando você pergunta a Deus antes de agir, ouve sua resposta e obedece sem hesitação. Você caminhará em paz, mesmo quando o caminho for desconhecido. Porque, em cada passo entregue, sua mão é firme, seu propósito é certo e sua bênção nunca é atrasada. Agora, a todos dentro do som da minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que ore esta oração comigo ou ouça esta oração com fé, para que você possa receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Senhor Deus Todo-Poderoso, és a voz que fala e as montanhas derretem. És a luz que conduz através da escuridão, com poder incomparável e glória inabalável. És o Deus cuja sabedoria se estende além das extremidades da terra, cujo entendimento é perfeito e cujo conselho nunca falha. Eu te agradeço por ser paciente comigo e por nunca soltar minha mão. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que me apoiei no meu próprio entendimento e pequei contra ti. Assim como tu me perdoaste, eu também perdoo aqueles que me feriram, me decepcionaram ou me desviaram. Senhor, entrego meu orgulho, meu raciocínio e minhas emoções aos teus pés. Peço clareza onde houve confusão, paz onde houve inquietude. Peço que faças tua voz mais alta do que qualquer distração. Ensina-me a esperar por ti, a confiar na tua resposta e a seguir tua liderança. Decretando e declarando no nome de Jesus, meus ouvidos estão abertos para ouvir a voz de Deus. Repreendo todo espírito de confusão, impaciência, engano e medo no nome de Jesus. Declaro que andarei pela fé e não pela emoção ou suposição. Abençoa-me, Senhor, com discernimento em cada decisão que eu tomar. Que teu Espírito repouse sobre mim tão profundamente que eu não possa confundir tua liderança. Oro por cura e restauração de cada cicatriz e cada atraso causado pela desobediência. No nome de Jesus, repreendo todo ataque do inimigo. Senhor, envolve-me e meus entes queridos com a cobertura da tua presença, e que nenhuma arma formada contra nós prospere. Ordena nossos passos e que nenhum mal nos aconteça. Senhor, enquanto oro esta oração junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que está se abrindo diante de ti agora. Nós nos unimos, levantando uns aos outros no espírito de unidade e fé. Nos rendemos à tua vontade e abraçamos a tua. Declaramos cura sobre nossas mentes, corações e corpos. No nome de Jesus, reivindicamos vitória nas áreas onde lutamos e te agradecemos por trazer paz, onde antes havia confusão. Que teu Espírito Santo nos conduza à verdade, nos avise de perigos e mova nossos corações de acordo com a tua vontade. Guarda nossos caminhos e mantém nossos pés de tropeçar. Que cada ato de obediência traga fruto, favor e realização, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. No poderoso nome de Jesus, oro. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração agora estão sobre você no nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Faça isso compartilhando este vídeo com um amigo
ou membro da família que você sabe que precisa da bênção desta oração. Clique no botão curtir e inscreva-se no canal para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Você é abençoado para ser uma bênção. Agora, para aqueles que estão ouvindo e querem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu os exorto a receber a graça de Deus com um coração aberto e arrependido. Comece onde você está. Seu passado não importa. Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. Deus te ama. Não é da vontade de Deus que alguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Diga esta simples oração de salvação para si mesmo. Querido Senhor Jesus, sei que sou um pecador e peço teu perdão. Creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Arrependo-me dos meus pecados e te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar em ti e te seguir como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, ouve minha oração. Obrigado, Senhor, por me salvar. Amém. Agora que você orou esta oração, pode pedir a um pastor para batizá-lo em uma igreja local e tornar essa decisão pública. O batismo é um símbolo dessa decisão de seguir a Jesus. Encorajo-o a ter comunhão com outros crentes para aprender mais sobre sua nova vida e conhecer mais sobre Deus. Sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração na seção de comentários para que possamos apresentá-lo a Deus em favor de suas bênçãos e vitórias. Convidamos outros crentes na plataforma do YouTube e em todo o mundo a se unirem a nós e começarem a orar por você agora mesmo. Saiba que, mesmo que você não veja uma resposta ao seu pedido de oração, isso não significa que você não foi orado por. Tenha certeza de que estamos ativamente elevando cada pedido a Deus, de acordo com sua vontade. Cremos no poder da oração para trazer conforto, cura e direção, de acordo com o plano perfeito de Deus. A glória seja toda de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.